Fala rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde e boa noite. Desta vez, nesse vídeo, irei trabalhar a parte de Guerra Fria para o segundo Super, que está tendo essa matéria com o professor Betão. O Betão passou essa parte de Guerra Fria e estou trazendo aqui para você 3 exercícios para a gente desenvolver um pouco mais essa ideia, tá certo? Mais uma vez, bato na tecla que você precisa, sim e muito, resolver exercícios de geografia para passar no seu futuro vestibular, tá certo? E sim, é muito necessário, além disso, a leitura. Sem a leitura, você não tem a teoria, sem a teoria, você não resolve os exercícios. Então, trazendo aqui para vocês, deixa eu só colocar aqui. Tá certinho? Beleza? Bom, começando esse contexto aqui de Guerra Fria, trazendo para você 3 questões. Essas 3 questões que já foram abordadas pela Unesp, Unesp 2017, aonde através desse texto aqui, ele vai sim trabalhar com você a Guerra Fria, mostrando mais uma vez a importância que você acaba tendo em trabalhar Guerra Fria. Vestibular pede e muito isso. Fechou? Bom, o texto ele fala aqui: dado que o presidente eleito Donald Trump articulou uma visão coerente dos assuntos externos, parece que os Estados Unidos devem rejeitar a maioria das políticas do período pós-45. Por que é período pós-45? Lembre-se, mais uma vez, que o período pós-45 seria o término da Segunda Guerra Mundial e o início, futuramente, da Guerra Fria. Por isso que ele coloca esse contexto. Para Trump, a OTAN é um mau negócio, a corrida nuclear é algo bom. Por que ele coloca a questão da OTAN? A OTAN tinha uma função na Guerra Fria. Que função era essa? Se proteger e proteger os países capitalistas da expansão socialista. Hoje em dia a OTAN existe ainda? Existe, mas com outra concepção, com outro critério. Proteger os países banhados pelo Atlântico Norte. Beleza? Vamos lá. A corrida nuclear é algo bom, o presidente Vladimir Putin é um colega admirável, os grandes negócios vantajosos apenas para nós, norte-americanos, devem substituir o livre comércio. Contrapondo as concepções da Guerra Fria com o atual período vigente do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, tá certo? Com seu estilo peculiar, Trump está forçando uma pergunta que provavelmente deveria ter sido levantada há 25 anos atrás. Os Estados Unidos devem ser uma potência global que mantenha a ordem mundial, inclusive com o uso de armas, o que Roosevelt chamou, como todos sabem, de Big Stick. Por quê? Como todos sabem, no momento da Guerra Fria, nós víamos uma bipolarização. Se você não se recorda, essa imagem aqui acaba já relembrando para você essa situação. De um lado você vai ter os Estados Unidos, simbolizando a questão do capitalismo, tá certo? E do outro lado, concebendo-se na visão de cortina de ferro, você vai ter a União Soviética. Então, uma bipolarização mundial, certo? Quando você volta e percebe que a Guerra Fria acaba em 1991 com a dissolução da União Soviética, ou, ao mesmo tempo, em 1989 com a queda do Muro de Berlim, você acaba vendo que o mundo não é mais bipolar, o mundo se torna multipolar. Uma das questões que a gente pode retratar essa multipolarização econômica seria a formação dos blocos econômicos que acabam dando uma certa força e crescimento para os demais países que não estavam se despontando. Tá certo? E aí, o questionamento, por exemplo, nesse segundo parágrafo aqui, seria qual que é a função dos Estados Unidos? Qual que é a função dos Estados Unidos hoje em dia? Ele continua tendo a função da política do Big Stick? O que é o Big Stick? A América, ela teria a concepção de que os Estados Unidos acabaria governando tudo que está rodeado dentro da América. Então, é os Estados Unidos que vai acabar interferindo em determinado país da América. Ou seja, América para os americanos. Essa política do Big Stick aqui manda quem pode e obedece quem tem juízo. Com o poder econômico, hegemônico e militar que os Estados Unidos possuem, ele pode continuar tendo essa função ou a função dele agora é outra? É isso que ele quer saber. Por quê? Na concepção após Guerra Fria, você vai ter 2 contextos. Você vai ter a multipolarização econômica, tá certo? E também você vai ter a monopolização bélica, militar, porque os Estados Unidos se destou dos demais países como sendo uma hegemonia nesse quesito, tá certo? Bom, voltando agora aqui ao texto no terceiro parágrafo, ele trabalha aqui. Curiosamente, a morte da União Soviética e o fim da Guerra Fria não provocaram imediatamente esse debate,
Na década de 1990, manter um papel de liderança global para os Estados Unidos parecia barato, afinal, outras nações pagaram pela Guerra do Golfo Pérsico de 1991, tá certo? Nesse conflito e nas sucessivas intervenções norte-americanas na antiga Iugoslávia, os custos e as perdas foram baixos. Então, no início dos anos 2000, os americanos foram compreensivelmente absorvidos pelas consequências do 11 de setembro e pelas guerras e ataques terroristas que se seguiram. Agora, para melhor ou para pior, o debate está nas nossas mãos. Que debate é esse? Qual que é a função dos Estados Unidos agora, pô? Entendeu? É isso. E aí, nós temos já 3 questões e a primeira questão trabalhando também sobre o texto. As 3 questões, na verdade, trabalhando sobre o texto. Ele fala o seguinte: o texto identifica 2 períodos distintos nas relações globais após o fim da Guerra Fria. Tais períodos podem ser descritos da seguinte forma. Pô, como que eu posso pensar isso aqui, gente? A ideia principal, não adianta a gente ir item por item aqui, porque não chega a finalidade alguma. Vocês vão acabar percebendo futuramente que as questões de humanas, na maioria das vezes, elas não têm a resposta totalmente completa, mas são as respostas que estão menos erradas, tá certo? E a partir do momento que eu acabo justificando por que é o item C nesse quesito aqui, a gente consegue compreender de uma maneira ideal o porquê que esse exercício está dando o item C ao invés de eu ir item por item, beleza? Bom, o item C ele fala, primeiro, uma fase de frequente intervencionismo norte-americano em conflitos regionais. O que é o primeiro conflito, a primeira parte aqui? Período da Guerra Fria. Pensa nas intervenções que os Estados Unidos fizeram ao longo dos conflitos da Guerra Fria. Guerra da Coreia, você vai também ter a Guerra do Vietnã, os momentos quentes da Guerra Fria, uma frase muito utilizada pelo professor Betão quando ele está dando essas aulas, tá certo? Que significa os momentos mais incisivos que você acaba tendo na Guerra Fria, onde acaba quase tendo uma luta direta entre Estados Unidos e União Soviética, entendeu? Então, esse é o primeiro momento dos Estados Unidos. E qual que é o segundo momento? Depois, uma etapa de dúvida quanto ao papel dos Estados Unidos no cenário global. Qual que é a função dos Estados Unidos no cenário global agora nesse contexto? Fechou? Segunda questão. Segunda questão ele fala, um dos principais lemas da campanha presidencial de Donald Trump foi Make America Great Again. Se não tiver assim, como é que fala? Não sei falar inglês, beleza? Mas é assim que eu acabei lendo. Bom, tal lema pode ser associado à seguinte frase do texto. Você tem que pensar que os Estados Unidos deve ser uma potência global que mantém a ordem mundial. Onde que está isso aí no texto? Bom, se você voltar aqui no segundo parágrafo, você já acaba justificando essa resposta, tá certo? Então, era papel dos Estados Unidos ter essa função de ter essa importância em manter a ordem. Muito importante pontuar isso. Isso aqui são 3 questões destinadas à Unesp, mas poderiam ser facilmente colocadas para a FUVEST, poderiam ser colocadas hoje em dia para o Enem, no contexto que o Enem está cada vez mais articulado, cada vez mais pedindo conteúdo, você pode acabar vendo isso facilmente, tá certo? Bom, terceira questão aqui, ele fala o seguinte, a chamada política do Big Stick. Você tem que lembrar o que é a política do Big Stick. Desenvolvida pelo presidente norte-americano Theodore Roosevelt, manifestou-se por meio do quê? Bom, você tem que pensar das intervenções que o Roosevelt acabou adotando, teve essa concepção da política do Big Stick, aonde quem se contrapunha aos Estados Unidos acabava levando porrada, entre aspas, entendeu? Então, qual que é a ideia que você coloca aqui? Das contínuas intervenções diretas e indiretas em assuntos internos dos países latino-americanos. Ou seja, a interferência que os Estados Unidos acabava tomando dentro dos países latino-americanos. E ainda acontece até hoje, tá certo, gente? Isso, muito interessante, muito importante. Essa parte de Guerra Fria, se você ainda está com alguma dificuldade, leia mais ainda, material muito completo, muito didático para facilitar para você. Também é interessante, se você está sentindo dificuldade, fazer um resumo. Esse resumo vai facilitar a sua compreensão, sim. E depois disso tudo, de todo esse repertório, você trabalhar os exercícios, tá certo, gente? Bom, eu acabo ficando por aqui, passando esse conteúdo para vocês, de uma maneira que vocês consigam interpretar como isso está sendo pedido nos vestibulares, porque é muito importante você interpretar isso, tá certo? E a partir de então, a gente resolver algumas questões, acabar tendo resolvido algumas questões para trabalhar o que o Betão trabalhou com vocês, tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, viu? Muito estudo aí, muita força e precisando, estamos aí, volto a qualquer momento, a qualquer horário, a qualquer dia, beleza? Abraço, até mais!